Oi, pessoal. Como vocês podem ter percebido, as urgências astrológicas deste mês de setembro estão nos obrigando a tratar de coisas mais objetivas aqui no canal, referentes aos nossos dias atuais, o que está me impossibilitando daqueles vídeos mais específicos de outros temas, com aquelas aberturas e entradas mais inspiradas. Por outro lado, parece que essa conexão com o poético, com o sonho, a imaginação e o lúdico está cada vez mais rara. A conexão com as nossas pretensões espirituais estão muito mais difíceis de manter. Como se a inspiração, o sonho com o belo tivesse nos abandonado, e nos encontramos então imersos numa realidade caótica e confusa, e por conta disso, muita gente acaba caindo no ceticismo, mergulhados numa profunda racionalidade, e por outro, existe muita gente que acaba buscando escapismos para poder sobreviver de certo modo a esse sentimento de abandono espiritual, o qual nós estamos atravessando. Para as pessoas mais velhas como eu, parece que tudo aquilo que acreditamos em termos de espiritual, desde 40 ou 50 anos atrás, está naufragando no mar revolto e sacudido por uma violenta tormenta que não passa, na verdade só piora. Talvez isso esteja até acontecendo de modo rápido, isso levando em conta a enormidade dos milênios que implicam na passagem de cada ciclo, mas estamos talvez vivendo aqueles 5 minutos finais que de tão intensos acabam parecendo que duram anos, décadas ou eternidades para passar. E por conta de todas essas aflições, dúvidas e inquietações, aí então surgem os oportunistas, mercadores de sonhos, vendendo o impossível, prometendo a salvação, prometendo atalhos onde nada disso nos tocará. Basta pensar positivo e acreditar que nada existe. Basta ordenar, através de alguma palavra mágica, que o universo se curvará às nossas vontades, e então a gente fica, em meio a tudo isso, pensando em trocar de carro, viajar para Disney e levarmos uma vida alienados, embriagados pela nossa felicidade conquistada apenas pelo pensamento. Ostentando nossa riqueza, vida perfeita, amor perfeito, aquisições invejáveis nas redes sociais, conquistadas sem precisar de ação alguma ou nenhum tipo de trabalho interior. O lado de fora é o que importa, e o que temos vale mais do que aquilo que somos. É o reino da futilidade. E para aqueles que buscam a compreensão da essência que está por trás de tudo isso, não existe nada mais sem sentido, mais desmotivador. E vivemos acreditando que somos seres especiais, acima da humanidade comum. Iniciados, sacerdotes, sacerdotisas, deusas bailarinas, médiuns iluminados, mensageiros da luz, mensageiros das trevas e de outros planetas, cavaleiros templários saudados pelos seres elementais que se curvam diante de nós por onde passamos, feiticeiras poderosíssimas que possuem o comando de todas as forças da natureza, ou mestres xamãs capazes de controlar os destinos das pessoas, cegos e afogados nas nossas armadilhas do ego. Aí então, existem aqueles que, apegado a algum tipo de crença, seja ela política ou religiosa, quando na verdade política ou religião ou time de futebol, tudo acaba sendo nivelado e parecendo a mesma coisa, se apegam, então, desesperadamente ao objeto das suas crenças e convicções representadas por esses núcleos e fecham os olhos para o oportunismo sagaz que viceja em todos esses núcleos que visam apenas lucro e poder. E como fizeram destes a sua razão de existir, mesmo assim os defendem com unhas e dentes, porque negá-los seria como negarem a si mesmos. E existem também aqueles que, não suportando a realidade, de modo inconsciente ou não, vão procurando e caindo nos diversos tipos de escapismos, que tanto pode ser algum tipo de droga, vício ou fanatismo, que na verdade são todos a mesma coisa, e também aqueles que vão procurar diagnósticos psíquicos, na tentativa de se enquadrar em algum tipo de distúrbio que justifique sua frustração e infelicidade perante o mundo, e através dos medicamentos psiquiátricos, vão vivendo numa sociedade parecida com aquela do livro Admirável Mundo Novo, onde as pessoas são movidas por pílulas para trafegarem pela realidade,
e acreditando que deste modo são felizes. Não entendem que não é o mundo externo que os frustra, mas sim a ausência deles mesmos consigo mesmos. Em busca do ter ou provar algo aos outros para ser aceito, cada vez mais vamos deixando de ser, não passamos de sombras de nós mesmos. E assim vamos nos portando, como os navegantes de uma barca desgovernada numa severa tempestade, prestes a ser destroçada pelas ondas implacáveis, oscilando entre solicitar o auxílio divino e aguardar um milagre, ou colocar uma boia e nos atirarmos no mar revolto, que nos tragará com certeza, ou ainda fazer de conta que nada está acontecendo e ficar tocando algum tipo de música, como aquela orquestra do Titanic. E assim, a humanidade oscila entre a racionalidade e a irracionalidade, a realidade e a ilusão, perdida entre as memórias emotivas do passado e seus sonhos frustrados de futuro, assombrada diante do portal de um novo mundo desconhecido e ao mesmo tempo enigmático e até mesmo assustador, assim como uma pessoa que está delirando prestes a morrer. Através de nós e nossas ações, o ciclo também delira. Isso é o fim de um ciclo e todos estamos sendo convocados. Se alguém imaginava que o fim de um ciclo fosse como o final de uma apresentação teatral, onde as cortinas se fecham, as luzes se acendem e a plateia aplaude os atores, agora percebemos que a coisa não é bem assim. Tudo isso que acabamos de falar está expresso no eixo Virgem-Peixes, que foi tocado agora no último eclipse lunar, ocorrido na noite do dia 17 para 18 da semana passada, e que vem abrindo caminho para a mudança do eixo nodal, que ocorrerá no início de 2025 e acionará esses pontos, em todos os eclipses que ocorrerão desde então até o ano de 2027, o que nos leva a concluir que esse tema, ou conflito, ganhará muito mais força doravante. Mas é claro que não apenas o eixo Virgem-Peixes é responsável por tudo isso, mas também e principalmente a ação dos planetas sociais, que são Júpiter e Saturno, aliadas a dos planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão, responsáveis em seu conjunto pela grande transformação e ativação kármica que estamos passando. O eixo nodal Virgem-Peixes é apenas a cereja do bolo, já que é um eixo de finalização de ciclo e, portanto, vem a reforçar tudo aquilo pelo qual estamos passando. O signo de Virgem é aquele que encerra a nossa formação como pessoa para que venhamos agir no mundo, porque finda as casas da parte inferior do círculo astrológico, enquanto o signo de Peixes é aquele que finaliza toda a nossa missão como alma. E neste signo de Peixes nós temos Netuno, que é o seu regente, concluindo o seu tráfego, encerrando um ciclo aproximadamente de 160 anos, o que vai nos pedir uma nova visão espiritual, uma nova percepção de mundo, entre outras coisas. Coincidentemente, o tempo que Netuno levou para passar no signo de Peixes, do qual ele é regente, coincidiu aproximadamente com a passagem de Plutão por Capricórnio, que demorou algo em torno de 15 anos, dando aí uma grande sacudida em termos estruturais na nossa sociedade, aliado a uma mais intensa revisão de aspectos de alma, isso falando em termos muito mais profundos. Quando um planeta lento, como é o caso de Netuno, está nos últimos graus de um signo, estes últimos graus são aqueles onde estão registrados todas as conclusões do ciclo realizado. E a passagem desse planeta, então, vai ativar tudo isso dentro da sua tônica. E aqui também nós temos o exigente Saturno em seus derradeiros momentos. Ambos, Netuno e Saturno, se preparando para o início de um novo ciclo quando adentrarem no signo de Áries. Curiosamente, esses planetas, um fala de sonho e o outro de estrutura de realidade. E é isso que está sendo revisado para ser impulsionado a partir de 2025. Além disso, temos também o Plutão do tudo ou nada nos últimos graus de Capricórnio. Percebam o quanto esse momento é muito importante no que diz respeito a revisões, morte, transformações e renascimento em todos os aspectos. Paralelo a isso,
sairemos do eixo Libra-Áries que estamos vivenciando desde 2022, onde as questões ligadas à justiça e à autoidentidade foram tocadas, levantando as sombras das injustiças e do egoísmo através das guerras e conflitos violentos, por conta de líderes autoritários. Aliás, a sombra do autoritarismo veio com tudo, por conta de Marte ser o regente do signo onde está o nó do norte atualmente. De um lado, a sensibilidade e a incerteza. Do outro, a imposição e a autoridade. De um lado, Vênus, que representa o amor, a inspiração e também tudo aquilo que precisamos para sobreviver. E do outro, Marte, que é o impulso cego, que quer tudo para si. Altruísmo e egoísmo na mais acirrada das lutas. Agora, então, o foco estará entre o sonho, a fé, a ilusão de um lado e a racionalidade realista do outro. De um lado, a entrega, a renúncia, o acreditar e deixar fluir. De outro, a manipulação e o controle. Esse eixo é bastante interessante porque é como aquela criança que decide ver como funciona um brinquedo e por conta disso acaba o desmontando. E na verdade, quando ela desmonta o brinquedo, descobre que já não tem mais nada. Mas na verdade, quem está sendo desmontada é a sua racionalidade excessiva, que mergulha tanto dentro de um microscópio a ponto de se perder naquilo que encontra. É a fé que necessita da razão para não virar fanatismo, em contrapartida com a razão que precisa da fé para não se tornar uma tirana. São extremos importantíssimos para a nossa vida social como humanidade, que serão tocados desde então e seremos levados a falar muito a respeito de tudo isso. Muita coisa vai deixar de fazer sentido e essa é a grande realidade. O eixo Virgem-Peixes nos fala de saúde, tanto no aspecto físico quanto mental. Nos fala em tudo aquilo que é bem-sucedido quanto daquilo que é considerado excluído da sociedade. Vai nos falar das leis humanas e das leis divinas, ciência de um lado e fé do outro. Imaginem quais poderão ser os conflitos e os desafios para que sejamos levados a esse dilema. Muitos astrólogos nos apontam uma nova pandemia e dizem que Peixes vai nos falar em grande volume de desencarne, mas sinceramente eu não acredito que a natureza repita lições, a não ser que a primeira tenha sido apenas um aviso antes de destruir tudo de uma vez. Mas só nos resta esperar. Percebam que tudo que está relacionado a regras, estruturas e dogmas estará em foco durante o período em que todos os movimentos importantes causados pelos eclipses acontecerão dentro desse eixo Virgem-Peixes. E essa polaridade entre a racionalidade e o divino, o concebível e o inconcebível, talvez seja a mais angustiante de todas, um confronto de morte e renascimento. Quando a gente fala a respeito da noite escura da alma, onde se tem a impressão de que a gente chega no fundo do poço e descobre que ali ainda existem porões, percebemos que nossa sociedade como um todo está se deparando com as suas sombras e os seus fantasmas, que se manifestam como criações sarcásticas a aterrorizar, a ameaçar e zombar de seus próprios criadores. No meu entender, tudo isso é necessário para que nos conscientizemos, por um lado, dessa existência, mas por outro fica a questão: e agora, o que fazer com tudo isso que nos está sendo mostrado? Racionalidade é Mercúrio, chakra cardíaco, regente de Virgem, da ordem, da organização, do planejamento e das regras necessárias ao bom funcionamento da sociedade. É o conhecimento científico e metódico, mas isso só não basta porque constitui um mundo frio, embora funcional, desprovido de alma, desprovido de sonhos e motivações, um mundo para máquinas e não para seres vivos. A mente intuitiva é Netuno, chakra frontal, como regente de Peixes, do sonho, da empatia, da entrega, do mergulho no indecifrável, do não julgar e catalogar, da arte, da fé verdadeira que age em função da justiça, do equilíbrio e da harmonia com o todo, ao invés do interesse em colher algum tipo de benefício pessoal. Estamos adentrando num ciclo de impasse entre esses dois pontos, esses dois extremos.
Então, tudo aquilo que se mostra real pode se tornar ilusório de uma hora para outra. Tudo aquilo que era certeza, de repente deixará de ser, e as nossas crenças serão profundamente questionadas, nos obrigando a colocá-las à prova, colocá-las em ação para que se mostrem eficazes e verdadeiras, e se realmente serão capazes ou não de nos alimentar e dar suporte para a construção de um novo tempo. Muita coisa se dissolverá, porque a mente sem fé e a vida sem um ideal maior não fazem sentido algum, ao mesmo passo que a fé sem a sua prática e objetivação no mundo também não. Os líderes, tanto políticos quanto religiosos, os mestres e gurus estão sendo desmascarados. Assim como as intenções ocultas por trás das doutrinas, ideologias e instituições de todos os tipos, o que nos traz uma sensação angustiante de solidão de alma, porém necessária, porque é só nessa solidão fria e escura que poderemos nos encontrar com nós mesmos quando a centelha divina que nos aviva começar a brilhar. Infelizmente, ela só reaviva de duas maneiras, ou pelo atrito, através dos conflitos de todos os tipos, ou através do sopro da fé, que a atiça, como acontece com uma brasa. Mas lembrando sempre que fé não é simplesmente conhecimento e crença, é algo muito mais transcendente. Certa vez, eu estava passando por um momento aflitivo de grande escuridão de alma e até mesmo de espírito, quando não havia nem mais saída nem mais ninguém. Tudo que eu acreditava havia ruído, e então nada mais me restava, a não ser me entregar, me render perante aquela treva assustadora que insistia em me devorar. E nela então, embora relutante, me permiti mergulhar. A racionalidade me atormentava e gargalhava de mim. E assim me entreguei ao medo, busquei o silêncio da alma e aceitei a solidão do vazio que me apavorava. Minha mãe, não existe mais nada, só restou a senhora. De repente, no momento mais assustador daquela escuridão, um ponto de luz surgiu, e depois outro ponto, e outro ponto, e outro, e mais outros, como se aquela noite escura se convertesse num céu estrelado. E ali estavam todas as constelações cintilando na sua paz celestial, neutra e imortal. Subitamente, esse céu se converteu num véu, e este no manto da Divina Mãe, que amorosamente me envolveu. Meu filho, estou aqui. E ali, apesar de extremamente só, eu estava amparado, protegido e embalado, no doce regaço divino da Mãe de todas as mães, de todos os reinos da natureza e de todas aquelas que ainda serão mães, e por isso mesmo, no colo da única e verdadeira Mãe. E naquele acolhimento, naquele colo, encontrei forças, fé e gratidão. Ali eu era uma criança novamente, nada mais do que um menino assustado com medo de crescer. Aquele véu era uma representação do Akasha, mas bem poderia ser uma rede de pescador como expressão do signo de peixes. E ali eu compreendi que o amor é a meta de tudo e de todo esse movimento que inevitavelmente estamos inseridos. Mas não esse amor egoístico e interessado que temos, era um outro amor completamente simples na sua grandiosidade, porém impossível de se descrever, porque era apenas um estado de entrega a algo infinitamente superior. Então, se tudo isso servir para nos conduzir a esse estado, então não há o que temer, que venha o novo e que venha logo o divino. Tem horas em que os céus nos assombram com aquilo que nos escrevem através do movimento dos astros, e surge a grande angústia pela nossa ignorância em não entender como tais acontecimentos ocorrerão. Nesses momentos difíceis, em que a mente se degladia entre a racionalidade irredutível e o sonho abstrato que nos pede entrega, virgem e peixes, eu me apego nas minhas vivências espirituais, que foram muito ricas e até mesmo privilegiadas, para nelas, nessas lembranças, encontrar as forças que necessito para seguir adiante, e a compartilho com todos, para que tenham fé e forças também.
bem como a certeza de que tudo passa, assim como as noites e os dias, tanto das vidas quanto dos ciclos, das eras e da criação. E essa acaba sendo talvez a essência do aprendizado decorrente das lições que nos aguardam a partir de 2025 e que nos foram impulsionadas a partir deste último eclipse lunar da semana passada. E digo talvez, porque somente o imprevisível nos dirá de que modo isso realmente acontecerá. Então, vamos em frente, crescer, aprender, confiar e evoluir com tudo isso. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.